Salve, salve, galera. Tia Tavares aqui. Tava fazendo uma review minha aqui, um hábito que eu tenho, que costumo fazer, revisar bastante o meu jogo. E durante essa review aqui, no torneio de 109 do Scoop, já chegando ali próximo da reta final, a gente já tinha passado de TM, já estava acabando o dia 1, né, mais ou menos uns 140 left, 150 left nesse torneio, tá? Me deparei com uma mão aqui que resolvi gravar para vocês, para oficina, a gente estudar junto, tá? A mão acontece aqui no blind de 16 mil, a gente enfrenta o Open Raise do Botão. Eu opto por tribetar essa mão, acho que essa mão tem boas propriedades para isso. A gente tem um Raise 5 suited, uma mão naipada, com uma high card, enfrentando um range amplo que é o Botão. A gente desbloqueia bastante dos Raise Fold que ele pode ter, né? Mãos como Vala 9 off, Dama 9 off, 10 e 9 off, As 2 off, As 3 off, As 4 off. Muitas das mãos off-suited que ele abre e que folda, né, para o tribet. Então, além de ter um fold equity decente, a gente tem ali alguma jogabilidade pós-flop, tá? Então, por isso que eu opto por tribetar. Faço um size aqui de mais ou menos 4x, é o que eu quero fazer com todas as minhas mãos de valor nesse efetivo, tá? A gente toma o call aqui do Botão, né? Aqui a gente já tem uma decisão no flop, né? O board é dama 7-5, flush draw, a gente tem bottom pair, backdoor flush, uma overcard, tá? O primeiro conceito aqui da mão aqui, em questão, para a gente decidir se a gente vai ser betar ou dar check, né? É muito entender sobre quais são os benefícios dos dois lados, né? Quando a gente sempre está falando em valor betar, a gente está falando em tomar call ganhando, né, tendo equidade superior a 50%. Né? É claro que existem algumas exceções, pontos diferentes, inclusive tem vários jogadores que gostam de usar essa definição de value bet ou bluff só no river, né? Mas enfim, acho que é um bom norte, assim, em geral, para decisões, e principalmente decisões como essa. Né? Esse é um caso claro que, além de value betar, a gente tem um outro benefício, que é o de proteção, né? Que é o de fazer ele não realizar equidade com mãos que a gente se beneficia muito de fazer ele foldar, né? Então, aqui nesse caso especificamente, apesar da gente não tomar call 50% das vezes ganhando, provavelmente a gente deve tomar call aqui e ter mais ou menos 45% de equidade contra o range dele, 48%, a gente tem o benefício direto da protection, tá? Isso faz valer a pena muitas vezes betar, mesmo que a gente não esteja de fato ali ganhando mais de 50% das vezes, tá? Geralmente, betar uma mão só por protection puramente vai ser um erro, tá? Mas quando você está ali bem próximo desse value bet, daí sim vai ser quando o fator protection ele vai ser preponderante, tá? Então aqui eu optei por se betar. Ele deu call, foi um size bem baixo aqui também, né? Eu espero que ele ainda tenha todas as damas, que ele ainda tenha pares de 7, como As 7 suited, 7-6 suited, 8-7 suited, né? Alguns 5 piores também, 6-5 suited, por exemplo, né? Ainda pode ter também um As 5, algo assim. Tem pockets ainda, mãos como 9-9, 8-8, 10-10, Vala-Vala, 6-6, né? 4-4, 3-3, 2-2, acho que todas essas mãos ele ainda tem no range, ele vai continuar, né? Além disso, alguns combos de Ace High, acho que qualquer As Valete, qualquer As 10, os As X Flush Draw, né? As X de ouros, e as X Backdoors também, né? As 6 de espadas, As 8 de espadas, são mãos que ele provavelmente vai continuar, tá? Então a gente tem esse range em mente, né? E a gente chega no turn. Quando a gente se beta essa mão, no caso a gente no flop estava value betando, barra protegendo, né? Mas existiam alguns tantos que a gente poderia transformar nossa mão em bluff. Por exemplo, no As, né? Talvez no valete de espadas, né? Sempre vão ser turns que ou o nosso range de bluff virou mão de valor, como por exemplo, se batesse um As, né? E vários dos nossos bluffs poderiam ser As 4 suited, As 3 suited da vida, e agora era um top pass, né? Um valete que trouxe bastante equidade para o nosso range e para nossa mão, né? Sendo um valete de espadas ali principalmente, tá? No caso, bateu um 6, até trouxe equidade para nossa mão, mas não foi tão bom para o nosso range. Ele tem ali alguns combos de 6-5 suited, 7-6 suited, ele pode ter qualquer 9-8, tá? Ele ainda tem 6-6. Quando bate esse turn, mãos como 8-8, 9-9, 4-4 ganharam equidade, tá? E bom, na parte dos nossos tribets, né? Muitos dos nossos tribets vêm de mãos como As Rei, As Valete, As 10,
né? Mãos que não ganharam equidade nesse turn. Então, pensando como um todo, a gente não tem tanto incentivo em betar nesse turn. É claro que a gente tem mãos de valor que quer betar, com mais ás, rei, dama, dama, mais e dama, rei, dama, da vida, mas não é um cenário que a gente quer betar demais, né? Que a gente tem muitas mãos de valor, e por isso a gente pode atacar demais, que ele tem muito o que foldar. Tá? E por isso eu optei por dar check com a minha mão. Eu acho que nesse turn aqui eu ainda estou ganhando ali mais ou menos 35%, 38% das vezes, né? É o suficiente para eu ter uma mão de valor showdown, claramente. Né? E ele acaba dando checkback. Quando ele dá checkback, a gente espera que a maior parte das damas, ou dois pares, ou sequências já betem, né, nesse turn, e que o range de check dele esteja mais condensado em mãos como 8-8, 9-9, um As-7 suited, né, um As-5 suited, 4-4, mãos dessa natureza. Claro que ainda tem algumas damas, né, pode ter um dama 9 de copas, por exemplo, um dama 8 de paus, por exemplo, com certeza ainda pode ter, mas em geral a gente está enfrentando um range agora médio, né, um range não tão forte ali. E aí o River bate 10 de espada, né, eu tenho um flush agora, né, ao mesmo tempo, para o meu range como um todo, não é um excelente River. Né? Por quê? Porque muitos dos meus flush draws eu vou betar turn, né? Flush draws em dama, principalmente, vão ser bets bem claros, né? Value bets bem claros. Né? E bom, tudo que não é dama, ou era um 5, né? Que a gente tem uma frequência muito baixa no nosso range, talvez as 5, talvez rei 5, talvez um 5 e 4, mas muito pouco. Né? Ou seja, né, todos os outros combos de flush draw a gente tenderia a betar no turn. Então a gente tem pouco flush. Mas quando você para pensar no range dele, né, ele ainda tem algumas mãos que pagam nossos bets. Então vamos supor que a gente tribetou lá um dama 9 suited. A gente quer valor betar esse river. Vamos supor que a gente tribetou um vala-vala. A gente quer betar esse river. Vamos supor que a gente tribetou um Ás e 10. A gente quer betar esse river. Por quê? Porque ele ainda tem todas as mãos como 9-9, todas as mãos como 8-8, As-7, As-6, As-5, né? 4-4, ele pode ter irritado um As-10, ter um rei 10 de ouros, um rei 10 com um rei de ouros, por exemplo. Ele tem mãos ali para pagar o nosso bet. Né? Então, em geral, a gente tem poucos flushes, mas a gente também tem mãos ali não tão fortes que quer valor betar esse range médio dele. Né? E como quando a gente olha para o range dele, ele não tem tantas mãos extremamente fortes, parece fazer sentido esse rei 5 ser uma mão que vai mirar também esse range médio e que é uma das mãos que a gente quer ter ali para poder proteger o nosso range de bet também. Porque imagina que a gente está betando um vala-vala, que a gente está betando um Ás e 10 e a gente não consegue reagir versus uma reabertura de action. Né? E aí a gente vai ter uma mão nuts que consegue induzir ali, fazer com que ele possa blefar algumas mãos, né? Às vezes até tentar value betar ali uma mão média, né? Acreditando que a gente possivelmente não tem um flush e tal. A ideia aqui é induzir ele a errar de alguma maneira. Tá? Então eu acabei betando um size baixo aqui, né? Também colocaria bluffs nesse size, com certeza, para atacar mãos como As e Valete com As de ouros, né? Talvez uma mão como um As e 9 suited ainda pagou no flop, né? Pode ser que ele tenha ali As e 4 de ouros, As e 3 de ouros, As e 2 de ouros, Rei Valete com Rei de ouros, né? Todas são mãos que poderiam estar chegando nesse river e a gente poderia estar blefando aqui ainda algumas mãos. Tá? BT esse size baixo, ele acabou indo win. Né? E aí, a gente só pagou aqui. E ele tinha uma mão As e Valete off, né? Um bluff. Uma mão que, bom, não sei se ele ia levar para showdown ou se ele ia blefar, mas dificilmente ele ia colocar todas as fichas, né? E a gente conseguia incentivar ele, representando ali mãos médias, né? Primeiro, dando espaço para poder value betar as mãos médias que ele tem. Segundo, abrindo ali espaço para ele poder transformar em bluff uma mão como essa e a gente ganhar bastante fichas com ela. Com certeza ele não pagaria um bet alto com essa mão. Bom, é isso. Espero que tenham gostado, né? E a gente se encontra nas mesmas.